Obrigado, Jesus. Porque certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Sabe, eu creio que há uma expectativa gigante dos céus sobre este lugar nesta noite. O nosso bom Pai veio mais uma vez. Uma noite onde os filhos decidiram se encontrar com o seu Pai. E um encontro como esse não é qualquer encontro. Meu irmão, um encontro com Deus muda toda a nossa vida. Um encontro com Jesus altera toda a nossa eternidade. E aí eu sinto o Espírito Santo de Deus queimando dentro de mim para o que pode ser produzido nesta noite. Porque, meu irmão, nós vamos mergulhar dentro daquilo que tanto ouvimos falar sobre a adoração, sobre o louvor. Mas eu vou te dizer algo: toda a adoração, ela só existe porque Deus desejou se revelar a nós. Isso pode parecer algo tão simples. Entretanto, eu desafio qualquer ser celestial a tentar encontrar Deus, se ele decidisse se esconder dessa pessoa. Meu irmão, imagine que se Deus decidisse se esconder de você, não precisa aumentar muito aqui não. Se Deus decidisse não se revelar a você, você já parou para pensar que nós jamais conseguiríamos encontrá-lo? 1 Timóteo diz que ele habita em luz impenetrável. Nenhum de nós teríamos a capacidade de encontrá-lo. Mas, sem que hajam palavras que sejam capazes de explicar o porquê disso, o que eu posso declarar com certeza e com convicção nesta noite é que ele desejou se revelar a nós. Nós o conhecemos. Meu irmão, entenda que eu estou falando do Criador dos céus e da terra, e isso precisa posicionar os nossos corações nesta noite. O Criador dos céus e da terra decidiu se revelar a nós. Isso é uma dádiva. Que presente! E sabe, diante de um presente como esse, eu gostaria de ler um versículo com vocês. Salmos, capítulo 116, ou número 116, Salmo de número 116, versículo 12. Eu acho que isso é uma pergunta que nos ajudará a nortear, nos ajudará a seguir a liderança do Espírito Santo nesta noite. Salmos 116, versículo 12. Todos encontraram? É uma pergunta muito conhecida. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Espírito Santo, Tu és o Deus da revelação. Nos leve ao lugar que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Você já parou para perguntar-se dessa maneira nesta noite?
Você está entendendo o que está acontecendo aqui nessa noite? O teu coração está batendo neste momento. E meu irmão, nenhum de nós seríamos capazes de acrescentar uma batida do nosso coração sequer. O salmista, ele consegue perceber que existe ações de bondade de Deus sobre a vida dele. E isso cria um incômodo dentro do salmista. O salmista, ele não consegue caminhar sem que ele esteja sendo consumido por uma pergunta: estou sendo cercado pela bondade de Deus. Meu irmão, nós estamos aqui nesta noite sendo cercados pela bondade de Deus. E a pergunta é: o que nós daremos ao Senhor? O que você fará ao Senhor? Porque na correria do dia a dia, as coisas que parecem ser mais simples são aquelas que são impossíveis de realizarmos por nós mesmos. Um milagre está acontecendo a cada respirar. Meu irmão, não negligencie a bondade de Deus sobre a tua vida. E o salmista, consumido por isso, ele percebe que ele está sendo alcançado pelas mãos de Deus, e ele precisa encontrar uma resposta. E a resposta, ela estará dentro de um lugar de gratidão a Ele. Não existe como começar, como construir um altar para o Senhor sem que sejamos profundamente gratos. Eu sou profundamente grato por estar com vocês aqui nesta noite. Eu sou profundamente grato a Deus por Ele ter nos guardado até aqui, por Ele ter morrido na cruz por mim. Eu sou grato a Deus, meu irmão, porque eu estou vestido. Eu estou grato a Deus porque hoje eu comi algo. Meu irmão, nós temos incontáveis motivos para começar a levantar a adoração em forma de gratidão a Deus. E eu vou te dizer uma coisa: durante esses 3 dias, meu irmão, se nós estivermos focados, eu quero já te preparar para algo. As canções, elas serão só a ponta do iceberg, porque existe tanto que está, sabe, submerso, muito mais do que canções. Eu creio, meu irmão, que o Senhor, Ele está nos trazendo para um lugar onde as nossas vidas inteiras se tornarão as canções do Senhor sobre a terra. O Senhor está nos cercando com a sua bondade nesta noite. E aí, adentramos no lugar de adoração, louvamos a Deus. Mas você já parou para pensar que a gente usa muito essas expressões juntas? Adoração, louvor, louvor, adoração. Mas qual a diferença entre elas? Embora sejam muito próximas, é importante entendermos que há um alicerce, e que a adoração, ela vem antes de qualquer gesto. A adoração, ela está ligada aos nossos mais profundos desejos e anseios. Você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para ocupar um lugar de adorador. E aí a gente, mas é que eu ouço isso muito, mas isso não é um jargão, meu irmão. Isso é uma verdade espiritual sobre as nossas vidas. Tanto que se você não adorar a Deus, você vai começar a adorar a outra coisa. Sabe por que você conhece pessoas que adoram imagens? Porque aquela pessoa nasceu para adorar. Pessoas que amam o dinheiro, pessoas que estão hoje dentro do espiritismo. Mas aquelas pessoas estão adorando a deuses mortos, estão adorando até às vezes imagens, figuras, símbolos do mal. Sabe qual é a diferença daquelas pessoas para nós aqui nesta noite? É que nós encontramos o Rei da Glória. Mas se você deixar de adorar a Deus, meu irmão, pode escrever o que eu estou falando, você vai começar a adorar ao dinheiro. Não, nunca vou me dobrar diante de uma imagem. Mas você vai começar a adorar o que você tem. Você vai começar a adorar a si mesmo. Sim, tem louco para tudo. Meu irmão, Nabucodonosor
foi um cara que fez uma estátua dele e mandou todo mundo se ajoelhar. E quem não se ajoelhasse, seria morto. Nabucodonosor era um cara que adorava a si mesmo. Tem louco para tudo. Então a verdade é que no nosso DNA espiritual existe um anseio para contemplar o santo. Nerecan. Existe um anseio dentro de nós para encontrarmos aquele que é totalmente santo, totalmente diferente, aquele que é adorado, aquele que é eterno. Existe um anseio. A humanidade está procurando isso, meu irmão. E a nós foi dada a revelação através do Espírito Santo de Deus. Por graça fomos salvos, fomos reconectados à eternidade. E aí você entende qual é a razão de estarmos aqui nesta noite? Meu irmão, as canções, a gente vai ter que ficar nas canções, a gente vai ficar arranhando casca. Não olhe para um instrumento e pense que isso é o que te define. Às vezes as pessoas olham a um seminário de adoração, então é para os músicos. E às vezes aí o pessoal da igreja, não, acho que é para o pessoal do louvor. Meu irmão, o lugar da adoração é para, antes de qualquer músico, é para os filhos. Antes de eu ser um tecladista, meu irmão, eu sou filho de Deus. E essa é a posição que me coloca no lugar da adoração. Não é o teclado que me coloca no lugar da adoração. Eu não sou um tecladista e por isso eu sou um adorador. Porque se eu perder os meus 2 braços, eu deixaria de ser um adorador? Se a minha língua for arrancada e eu nunca mais conseguir pronunciar uma palavra, eu deixarei de ser um adorador? Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: tem graça de Deus aqui nesta noite para nos elevar a uma vida de adoração. Após essa noite nós jamais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Então, meu irmão, não são as canções que nos definem, não são as plataformas que nos definem, mas é quando eu percebo que Ele desejou se revelar a nós. Então, biblicamente, a adoração é o encontro com o santo, com o eterno. É empolgante saber. Meu Deus, eu estou sentindo um peso de glória aqui. É empolgante saber que o Criador está nesta casa conosco. Cara, eu me sinto entusiasmado, porque sabe, nós lemos histórias incríveis na Bíblia, mas essas histórias, elas não são coisas para nós olharmos e falar assim: uau, como era incrível. Não, isso é só o começo daquilo que nós fomos chamados para viver. É isso que está acontecendo nesta noite, meu irmão. Responder ao encontro com a majestade de Deus. Sim, Ele vem a nós. Isso está acontecendo agora, meu irmão, aqui. Nós estamos diante do santo, como está acontecendo na sala do trono, segundo Apocalipse 4, onde há seres viventes diante do trono, contemplando a majestade de Deus, contemplando a glória de Deus. E o que me impacta nessa noite é que a glória que eles contemplam, ela habita dentro de nós. Nenhum ser celestial tem esse privilégio. Nem Miguel, meu irmão, arcanjo de poder, de autoridade, não tem. Gabriel, aquele que trouxe mensagens incríveis, não tem. E os 4 seres viventes, cara. 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 nos diz que isso é um mistério que até os anjos anelam sondar. Mas por que Ele habita em nós? Por que Ele vem a nós, cara? Porque Ele está insistindo em cada um de nós. A pergunta que estou fazendo agora tem uma resposta
que nem mesmo a eternidade será suficiente para desvendá-la. Mas uma coisa eu sei que fará parte dessa resposta: Ele sempre nos amou. Você é amado por Ele. Ele te desejou. E quando contemplamos esse amor, nasce em nós, brota em nós o desejo de adorá-lo. Então não são as canções, é o encontro com o Santo que impulsionará a adoração. É o encontro com o Eterno que vai ser uma chama que vai se acender dentro de você, e isso vai te impulsionar às escolhas dos gestos. Aí quando a chama se acender, um vai gritar "Oh!" e o outro, um vai levantar a mão, o outro vai deitar, um vai rir, o outro vai chorar. O louvor serão os gestos impulsionados por essa chama da adoração, que nasceu quando os nossos olhos viram o Rei. Na verdade, posso dizer uma coisa? Você o adora como o vê. Sim. Se você o vê distante de você, assim você vai adorá-lo. Mas se você vê Ele dentro de você, trazendo à tona força que você nem sabe de onde vem, uma alegria que as pessoas de fora só veem razão para você chorar, mas você consegue sorrir. O encontro com o Santo, aquele que fascina os nossos olhos, que cativa o nosso coração, cativa a nossa vida. E aí nesse lugar, meu irmão, nós vamos escolher os gestos. Os 24 anciãos, o livro de Apocalipse diz que eles lançam as suas coroas e se prostram. Os 4 seres viventes cantam, clamando: Santo, Santo, Santo. Anjos celestiais estão adorando. E você foi chamado para adentrar nesse fluxo nesta noite e para toda a eternidade. O que começa aqui não termina, mano. Sim, nós podemos adentrar. E aí quando pensamos nisso, a nossa casa pode ser um gesto de adoração a Ele. Como eu vivo com a minha família, como eu luto para manter as minhas amizades próximas de Deus, como eu me relaciono no meu trabalho. Meu irmão, nós vamos romper as canções quando nós queimarmos. Essa adoração vai nos levar aos mais diferentes gestos. Note que isso é algo que pertence somente a Ele. A adoração pertence somente a Ele. O louvor não. O louvor pode ser dado a coisas que você fala assim: cara, que legal. Eu sou vascaíno e recentemente aconteceu aí o título do Flamengo. Todo mundo sabe disso. Aí eu falei: quantas pessoas, quando o Flamengo, qual foi o cara, o Gabigol, o cara fez o gol, meu, eu vi o pessoal gritando, aplaudindo e gritando, e o que é isso? Louvor. Quando você vê alguém que passou num curso, entrou numa faculdade, conseguiu aquele emprego num concurso público, aí você vai falar e fala assim: cara, parabéns. O que é isso? Louvor. Note, meu irmão, que nós vamos encontrar textos na Bíblia onde até mesmo o Senhor nos dá louvor. Paulo escreve isso em 1 Coríntios, que o Senhor nos louva. Mas entenda que ao passo que o louvor pode ser dado àquilo onde você vê que há mérito, que há beleza, a adoração pertence somente a Ele. A adoração é do Eterno, do Santo.
O contexto disso está em Deuteronômio, capítulo 5. Abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 5. E Deus, ele se certifica de que o povo tenha clareza sobre essa verdade espiritual. O Espírito Santo quer que você tenha clareza sobre essa verdade espiritual, que somente a Ele nós adoraremos. O contexto de Deuteronômio capítulo 5 é que Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Para pensar, meu irmão, o deserto estava no fim. Imagine que Deus chegue para você hoje e diga assim: você tem aquela luta, sabe aquele deserto? Aí você: sim, Senhor, eu sei. Ele diz assim: acaba semana que vem. Uau, todo mundo: oh, que legal, glória a Deus. Aí, sabe o que Deus vai dizer para o povo de Israel quando o deserto estava no fim? Ele começa a trazer à memória uma orientação para proteger o coração do povo. Ele traz de volta os 10 mandamentos. E você fala: mas que estranho, mas por que isso, Zeca? Deus, ele estava cuidando para que o coração do povo não se perdesse no meio das bênçãos. Porque se tem algo, meu irmão, que Deus é galardoador. Hebreus nos diz que para todo aquele que se aproxima de Deus, quantos querem se aproximar de Deus? Amém. Hebreus diz que para todo aquele que se aproxima de Deus, 2 coisas são necessárias. Uma, que Ele existe, que Ele é real. 2, que Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Nós não, meu irmão, nunca entre no lugar da adoração pensando que nós estamos trocando algo. Não, não, não. Ele já é galardoador. Você não o fará, você não vai tornar Deus galardoador. Ele já é. E o autor do livro de Hebreus diz que se você deseja se aproximar dele nesta noite, você precisa entender que ele é assim. Basta olhar João 3,16. Ele deu o seu único filho, ele entregou a sua própria vida na cruz por você. Então não é um lugar de troca, mas para que o povo não se perdesse nas bênçãos, ele começa a trazer à tona algo para que o coração do povo fosse protegido, a mente do povo fosse focada, e nada roubasse a adoração que pertencia somente a Deus. Ele mesmo permitiu que Moisés recitasse isso, e nós vamos ler o versículo 7. A partir do versículo 7, olha o que Deus diz através de Moisés: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Ele está dizendo assim: não adorarás a nada que você pode ver, nada que você... nem o que você não pode ver, nem as coisas invisíveis, nem as visíveis. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Note que Deus, ele está dizendo assim: nem as coisas visíveis, nem as invisíveis. Eu sou o teu Deus. Nesse lugar, meu irmão, não é uma lista. Note que ele diz assim: olha, eu sou o primeiro da lista. Ele não colocou uma lista onde você adora a Deus e tem outras opções, e você escolhe a Deus dentre essas opções. Não há uma lista. Ele é único. E aí é nesse lugar, meu irmão, que temos que cuidar para que tudo aquilo que nós vemos não ocupe o lugar que pertence a Ele. Eu rendi a minha vida a Ele, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Eu canto para Ele, porque Ele me redimiu.
Nós nos aproximamos dele porque ele é o único Deus. Não há outro, é incomparável. Nada, nem ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém é como o nosso Deus. Agora entenda que ele deixa claro uma característica de quem ele é. Eu sou o teu Deus, mas eu sou zeloso. E eu amo aqui a palavra, porque a palavra zeloso aqui é um ciúme, um zelo ardente, um cuidado furioso. Sabe o que isso significa? É que quando Deus olha para você, Ele te deseja ardentemente. E qualquer coisa que tente se entrepor se torna um inimigo de Deus. Nós não temos noção, meu irmão, do peso da ira de Deus contra o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado se entrepõe. E quando Deus olha para o pecado, meu irmão, Ele tem ira contra o pecado. Ele não tem ira contra o pecador. Contra o pecador Ele tem misericórdia. A favor do pecador Ele tem misericórdia. Mas para o pecado, porque Ele nos deseja, cara. Ele te deseja nessa noite. E quando Ele vê algo que tenta se entrepor, meu irmão, ali está a ira de Deus. Note que Paulo, ele captou isso de uma maneira tão especial, que ele diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, principados, potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, absolutamente nada, meu irmão, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No grego ali, nada pode se entrepor. Você entende que se você deseja adorá-lo nesta noite, o amor dele é tão poderoso, meu irmão, que pode romper com qualquer coisa que tente te separar dele nesta noite? Sim, meu irmão, o inferno perdeu, porque ele te encontrou. Não há lugar, meu irmão, onde você tenha caído, que o amor dele não possa te encontrar. E é o que ele diz, na mesma medida que ele diz que ele visita a iniquidade dos pais até a terceira geração. Sim, Deus é justo, mas eu amo o versículo 10, porque ao passo que ele visita a iniquidade até a terceira geração, olha como ele faz misericórdia, até a 1000ª geração. Sabe quem é o nosso Deus? Um Deus com misericórdia sem fim. Uma misericórdia eterna. Enquanto o choro dura uma noite, pela manhã, sim, alegria. E sabe o que é lindo? É que no grande dia, meu irmão, eu amo a volta de Jesus. Amo a volta de Jesus. E no grande dia, o que a Bíblia nos diz é que não haverá mais noite nem dia, porque o sol da justiça brilhará eternamente. Choro tem tempo para acabar. A alegria dele é eterna. É nesse lugar que ele vem sobre nós e ele renova a misericórdia dele sobre você. Irmão, talvez você, sabe, veio até aqui esta noite porque você está sendo atraído pelo Espírito Santo desde quando você ouviu pela primeira vez essa programação, pastor. O Espírito Santo já está atraindo as pessoas. Quem está aqui hoje, quem virá amanhã, quem virá domingo, ele tem o controle do universo. Você acha que ele não terá o controle desta noite? Ele tem o controle. Ele tem liberdade. E aí ele derrama misericórdia sobre nós nesse dia. Sabe aquele versículo de Lamentações de Jeremias que diz assim, que as misericórdias dele não têm fim, que se renovam a cada manhã. Você sabe o que isso significa? É que hoje, quando eu acordei, eu abri os meus olhos. Essa Zeca, isso aí é lógico. Mas sabe o que estava acontecendo antes de eu abrir os meus olhos? Deus estava olhando para mim.
te amo, Jesus. E ele via assim: o Zeca aqui não vai conseguir, vai murmurar, vai reclamar, vai se irar, vai tropeçar aqui. Ele viu o meu dia, ele viu o seu dia. E aí, vendo que nenhum de nós conseguiríamos ter o dia perfeito, antes que eu abrisse os meus olhos, Ele derramou a misericórdia necessária para o meu dia de hoje. E simplesmente quando eu abrir os olhos nesta manhã, a misericórdia necessária para este dia já tinha sido renovada sobre mim, já tinha sido renovada sobre você. É por isso, meu irmão, que nós podemos ter confiança para nos aproximar de Deus. Quantas vezes o diabo tenta nos acusar no lugar da adoração: você não merece adorar a Deus, você não merece porque você fez isso, você fez aquilo. Mas existe graça de Deus aqui, meu irmão. E a graça, a graça não é permissão para pecar. A graça é capacitação para fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer sem Ele. E eu amo Jesus, eu morrerei por Jesus, porque eu sei que essa graça me deixa livre. Meu irmão, eu boto a minha cabeça no meu travesseiro, e durmo, cara. Eu durmo livre, porque eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A adoração não para, não cessa. E aí nesse lugar, nós decidimos nos mover em adoração a Ele. Eu quero te encorajar. Eu sinto agora um peso de oração dentro do meu coração agora. Feche os seus olhos. Ainda não é a oração final, mas eu sinto um peso de oração neste lugar, porque Deus está te encorajando a você tomar posse de um lugar perpétuo. Um lugar perpétuo. Sabe, por muito tempo, acho que Deus, o Espírito, eu creio. O Espírito Santo de Deus está me mostrando como que se nós nos sentíssemos como pessoas que entram e saem do lugar da adoração. Eu entro e saio, e a adoração é legítima, é real. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está colocando agora sobre você a revelação para um lugar perpétuo, aonde você não sairá mais. A liturgia acaba. Isso, comece a dizer isso: Senhor, essa liturgia vai acabar. Senhor, essas lâmpadas vão se apagar, mas essa adoração, ela continuará queimando dentro de mim. Isso, continue orando, continue orando. Isso, é nesse lugar, meu irmão, que nós decidimos nos mover em adoração a Ele. Isso é adoração, igreja. Isso é genuíno. Isso é libertador. Eu sinto o Senhor libertando pessoas aqui. Isso é libertador. Meu Deus. Meu Deus. É libertador, Pai. Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, Espírito Santo, sopra. Meu Deus, em nome de Jesus. Continue conectado. Isso, continue. Meu irmão, isso é um culto. Isso é o lugar da adoração. É isso. Então agora, meu irmão, você pode se mover no lugar da adoração. Isso que você está orando agora não é oração, é incenso que sobe, é adoração, é resposta a Deus, é resposta à graça, resposta à misericórdia. Ele é o nosso Deus, um Deus zeloso, um zelo ardente, um Deus que faz misericórdia. Essa é a esfera da adoração. Meu Deus, que graça. Você está sentindo a graça de Deus aqui? Paz. Isso. Agora entenda, olhe para mim. É a partir daqui que começamos. É a partir daqui que nós vamos buscar esse lugar da adoração durante esses 3 dias. Mas se essa é a adoração,
O louvor, ele não é bíblico? Não, pelo contrário. O louvor, ele é bíblico. Movido pela verdadeira adoração, movido pelo encontro com o santo, você é chamado para louvar a Deus. Nós louvamos ao Senhor. Mas tem algo que eu gosto de pensar e estabelecer dentro do estudo da palavra, dentro do estudo do conhecimento de Deus, do avançar do conhecimento de Deus, é encontrar quando a Bíblia cita algumas expressões pela primeira vez. Porque quando você encontra uma palavra pela primeira vez na Bíblia, ela traz um fundamento. Existe um princípio na teologia que eles chamam de princípio da primeira menção. E o que é isso, Zeca? O princípio da primeira menção. Quando uma palavra ela é encontrada na Bíblia pela primeira vez, ela traz ali uma verdade. Mas a Bíblia, ela não se contradiz, amém? Ou seja, aquilo que aquela palavra traz pela primeira vez, aquela verdade, aquele princípio, se torna um alicerce. Então, durante toda a Bíblia, aquela palavra pode receber novos significados, valores podem ser agregados a ela, mas ela jamais vai contradizer a sua primeira menção. Entendem? Então, quando você encontra uma palavra pela primeira vez na Bíblia, é como se você estivesse encontrando um alicerce para aquela palavra, para aquela expressão. E eles dizem, mas Zeca, por que você está falando isso? E eu quero te perguntar, onde nós encontramos a palavra louvor pela primeira vez na Bíblia? O contexto da palavra louvor, ou melhor, o contexto da primeira menção da palavra louvor na Bíblia, é um contexto muito interessante. Eu quero que você pense comigo em um casamento. Está marcado para daqui a 30 dias. Hoje é que dia? 29 de novembro. 29 de dezembro. Meu irmão, imagina uma correria, um casamento dia 29 de dezembro. Entre Natal e Ano Novo. Mas vamos casar dia 29 de dezembro. Pense nessa noiva. Meu irmão, a noiva está como? Pensando em cada detalhe. A cor do fitilho das mesas tem que ser dourado. Aí o noivo fala, não, mas pode ser prata, ninguém vai ver. Não, tem que ser dourado. A cor da gravata dos padrinhos, azul royal. Não pode ser azul celeste não, azul royal. E ai de um padrinho, não tem aquele padrinho que às vezes vem com a gravata com a cor um pouquinho diferente? A pessoa fala, ai meu Deus, não está vendo que aquilo ali não é azul royal, não é assim? A gravata tem que ser azul royal. E as músicas? Quem está ensaiando? Quem que vai cantar? Será que já tiraram a música? Será que não tiraram? Será que estão ensaiando? Será que não estão ensaiando? E começa a pensar, e os salgadinhos? E a comida? E o bolo? E a arrumação? A música? A festa? Começa a pensar em tudo. Meu, a mente da noiva está assim, não é verdade? A noiva, há 30 dias, em um casamento que vai acontecer 2 dias antes do ano novo, meu irmão. A noiva, ela está subindo, meu irmão, de desespero. Mas quando chega no dia, tudo perfeito. O fitilho, dourado. Gravata dos padrinhos, azul royal. A música acontecendo. A noiva adentra pela porta. Aquela alegria, cara. Tudo perfeito. E aí chega, sabe, o momento da festa. Aí os salgadinhos. O pessoal conversando, e bate foto, e conversa, e senta, e bate mais foto, e conversa, e foto, e foto, foto, foto. Os solteiros, se preparem. Quem é casado sabe o que eu estou falando. E aí, cara, mas aquilo ali vai terminar. E a noiva vai sair dali agora, não mais com o seu noivo, mas agora seu esposo. Pense, meu irmão, que o seu esposo está vindo. E aí nesse lugar, eles vão estar juntos. A primeira noite de núpcias. Agora ela dormirá, vai estar do lado do seu marido.
o homem que ela escolheu para amar, e ela está olhando para o homem que decidiu amá-la por toda a vida. A primeira noite juntos, a primeira manhã, e aí a noiva acorda primeiro e fica olhando para o agora esposo. O meu marido, meu esposo, como eu amo. E então ele abre os olhos, olha para ela, e aí de repente ela fala assim: não, peraí, tem alguma coisa errada? Não era você, era sua irmã. Eu vou falar com seu pai agora. Já sabe de quem eu estou falando? De Jacó e Lia. É nesse contexto que a palavra louvor aparece pela primeira vez na Bíblia. Mas Zeca, que loucura! Sim. E sabe o que vai acontecer a partir daí? Vamos em Gênesis capítulo 29. Gênesis 29, todos encontraram? E aí a gente pensa que Jacó, ele teve que trabalhar 14 anos para receber Raquel. E não foi exatamente assim que aconteceu. Não, Jacó não trabalhou 14 anos. Não, ele trabalhou 14 anos. Mas a cronologia é um pouquinho diferente. Olha só, versículo 27, Gênesis 29, 27. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Então o que aconteceu? Jacó foi falar com o seu sogro. O sogro falou assim: não, Jacó, você que não entendeu, é de costume se dar a filha mais velha, Lia. Mas eu vou te propor uma coisa. Passando a semana desta, a semana de quem? De Lia. Passando a semana de Lia, eu já te dou Raquel, e você vai se comprometer em trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos? Trabalhou 7 anos, recebeu Lia. Passou a semana de Lia, vamos dizer assim, a semana de núpcias ali, né? A lua de mel. Acabou a lua de mel, recebe Raquel, e ele se compromete em trabalhar mais 7 anos por Raquel. Por que isso é tão importante? Pense no coração de Lia. Meu irmão, os sonhos de Lia desabaram. Tudo aquilo que ela tinha pensado, meu irmão, em um instante desabou. E a sequência do texto no versículo 31, olha o que diz o versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada. Note, meu irmão, que Lia não estava se fazendo de coitada. Lia de fato estava num lugar onde era terrível, um lugar de dor, um lugar onde desprezo de verdade estava tocando a ela. Ela não estava fazendo: não, estão me desprezando, eu vou ficar aqui de mimimi. Não, Deus olha para Lia e vê que Lia estava sendo desprezada. E sabe o que é incrível nesse texto? É que mesmo antes de Lia ver o Senhor já estava vendo Lia. Meu irmão, antes que você seja capaz de ver a mão de Deus sobre a tua vida, você pode ter certeza que os olhos de Deus já estão sobre você. E aí nesse lugar, o Senhor olha para Lia, que estava sendo desprezada, e Ele faz Lia fértil, ao passo que Raquel é estéril. E Lia começa a gerar filhos, e ela vai gerar o primeiro filho, Rúben, e vai gerar o segundo filho, Simeão, o terceiro filho, Levi. Mas no quarto filho algo acontece, versículo 35. No quarto filho, olha o que acontece. De novo concebeu e deu à luz a um filho, e então disse: desta vez louvarei ao Senhor. É a primeira vez que a palavra louvor aparece na Bíblia. E assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Agora, por que isso é tão importante, Zeca? Porque à medida que cada filho era gerado, os olhos do seu esposo se voltavam para ela, e Deus começou a posicionar o coração de Jacó para Lia. Olha, meu irmão, como isso é incrível. E Lia começou a perceber que ela estava sendo alcançada pelo favor de Deus.
E aqui nós precisamos adentrar no hebraico para poder extrair a essência dessa palavra, porque a palavra louvor, no português a gente lê louvor, mas no hebraico ela tem várias raízes primitivas. Pode ser halal, que é o nosso aleluia, terrila, que é um ato público, o barak, o se prostrar, mas aqui é iadá. E o que é iadá, Zeca? Iadá é ação de graças, gratidão. Quando Lia percebeu que ela foi alcançada pela graça, ela falou assim: só uma resposta pode ser dada agora: eu te louvarei, eu rendo graças a ti, eu sou grato a ti. E meu irmão, sabe por que isso nos impacta hoje? Porque não tem ninguém que esteja aqui que diga: eu não fui alcançado pela graça. Você está aqui porque graça de Deus está te tocando, meu irmão. Então todos nós podemos levantar o iadá nesta noite, todos nós podemos levantar a adoração, o louvor, olhando para este fundamento. É uma resposta inevitável. Se você tem sede, meu irmão, não adianta botar um prato de comida, é água. Se você tem fome, se você tem sono, adianta botar o prato de comida? Tem gente que come de olho fechado, irmão. Mas vai resolver o sono? Não, porque a resposta inevitável para o sono é dormir. A ação de graças é uma resposta inevitável. O louvor é uma resposta inevitável que os adoradores declaram quando percebem que foram alcançados pela graça de Deus. E aí sabe o que acontece? Tudo se reverte. E meu irmão, aquilo que parecia ser o fim de Lia, todo mundo fala: mas Zeca, a esposa que estava com era Raquel, Jacó é Raquel. É Raquel? Pode até ser Raquel, mas Lia, aquela que estava desprezada, nem sequer tinha noção de que passando 14 gerações, acho que eu tenho isso aqui, são 14 gerações após Lia, 10 gerações depois de Lia, sabe quem vai nascer? O maior rei da história de Israel, Davi, que até hoje os judeus que não reconhecem Jesus olham para Davi como uma referência de reinado, o trono de Davi. E sabe o que é mais lindo ainda? É que 28 gerações depois de Davi vai nascer o leão da tribo de Judá, do lugar do desprezo, do lugar onde tudo era dando errado, onde haviam lágrimas, Deus levanta, meu irmão, um lugar de graça. Lia percebe e responde em gratidão, e uma coluna vertebral, meu irmão, uma espinha, era como se ela estivesse agora sendo estabelecida. Vão se nascer gerações, Davi, mas vai culminar no nosso Salvador. Jesus nasce, meu irmão, da descendência de um lugar aonde começou na adoração. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Você foi alcançado, meu irmão, por este lugar. Quem diria, de um lugar de desprezo, um altar de adoração foi levantado. E Jesus vai caminhar nesse lugar, meu irmão. Jesus vai aprender. Jesus era adorador, amém? Amém? Jesus era adorador. Mas como era a adoração de Jesus? Nós vemos Jesus cantando uma vez na última ceia. Mas será que essa era o único lugar onde Jesus cantava? Adorava? Será que a adoração de Jesus se resumia às canções? Certamente não. A adoração de Jesus se dava no dia a dia, no cotidiano. Jesus não tinha uma chave de liga e desliga da adoração. Ele fluía em adoração. Tanto, meu irmão, que na situação mais esquisita, Alex, pensa só, vou te chamar para a gente fazer um almoço comunitário aqui, meu irmão. E aí você fala assim: o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada, só chega aqui no domingo, manda distribuir os tickets. Aí você manda distribuir os tickets. E aí você me pergunta: você quer que eu chegue aqui no domingo o quê? 5 da manhã? Eu falei: não, chega meio-dia. Eu falei assim: cara, quando você chega aqui meio-dia no domingo, uma fila, pastor, descer na rua, criança correndo, sabe como é que é, né? Almoço de graça, que negócio, criança, ticket, 1000 tickets. Quando ele entra pela porta, não tem uma panela, só tem um prato de comida. Ele vai falar assim: Zeca, tu ficou maluco? O que você fez, cara? Não é verdade? Você vai falar, ou não, você não vai fazer pior, né? Vai querer até dar um couro. Você ficou maluco, cara? Como que esse pessoal vai comer agora? Jesus fez a mesma coisa. Jesus tinha 5 pães e 2 peixinhos, olha para a multidão
olha para os discípulos e diz aos discípulos: deem vocês a eles de comer. Mas mestre, Jesus estava elevando o nível. Eles não conseguiam entender. Mas sabe como que Jesus trouxe a solução daquela situação? Sem forçar o texto. A Bíblia nos diz que Jesus, tomando o pão e tendo dado, ele adorou. Tendo dado. Meu irmão, talvez você olhe para a tua mão hoje e tu diz assim: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Tu olha e você fala que eu não tenho nada. Eu não tenho algo que seja suficiente, Zeca. Mas se você for capaz, escute isso é profético nesta noite. Se você for capaz de levantar 5 pães e 2 peixinhos nesta noite, talvez você olhe para Zeca, mas eu nem toco tão bem, eu não sou tão afinado, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ah, meu irmão, se você for capaz de levantar isso nesta noite e adorar a Deus, você entende que você não precisa da canção? Olhe para o que você está vestido agora. Você é capaz de levantar e dizer: obrigado. Por mais simples que seja a tua casa, você tem um lugar agora que, ao terminar este culto, você vai entrar e vai repousar. Você pode levantar e dizer: obrigado. Meu irmão, nesta noite, Deus está levantando uma geração que caminhará neste lugar. Enquanto pessoas estão arranhando a casca por causa das músicas, Deus está te levando no mesmo nível que Jesus caminhou. E para encerrar, Jesus, ele vivia nessa esfera constantemente. Constantemente ele vivia nessa esfera. Tanto que Paulo, quando ele escreve sobre a Santa Ceia, ele nos dá um insight. Ele consegue captar algo, meu irmão, que é incrível. Porque o texto diz que na noite em que Jesus foi traído, na noite em que ele foi o quê? Traído. Tomando o pão e o cálice e tendo dado, quem diz obrigado na noite que vai ser traído? Meu Deus! Quem diz obrigado, Senhor, na noite em que você ouve que alguém falando mal de você? A gente mesmo às vezes está tão preocupado com as picuinhas, e nós estamos perdendo um tempo com ressentimentos, enquanto podemos apenas contemplar a glória. Mas por que Jesus agradeceu, meu irmão? É porque enquanto os discípulos viam 5 pães e 2 peixinhos, Jesus via o milagre da multiplicação. Enquanto o inferno via a cruz, enquanto o inimigo via a cruz, Jesus olhava depois da cruz. E sabe o que ele via depois da cruz? Ele não via um trono depois da cruz, porque o trono ele já tinha. Ele vê algo, meu irmão, que ele não tinha ainda. Que ainda não estava no lugar. Sabe o que ele vê depois da cruz? Ele começa a nos ver. Hebreus nós dizer que pela alegria que lhe fora proposta. Mas que alegria é essa? Não foram escravos, meu irmão. Porque aqueles escravos doeram de verdade. Meu irmão, Jesus se tornou maldição. Deuteronômio nos diz que ele se tornou maldito, porque todo aquele que era pendurado no madeiro se tornava maldição. Agora pense, Jesus era o filho amado. No batismo de Jesus, a voz do céu: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Jesus era o filho amado. Mas quando chega na cruz do Calvário, tem um momento, meu irmão, que é crucial na cruz, onde que Jesus está ali, suportando dores, humilhações, sendo escarnecido, esfolado. Meu irmão, para você receber essa graça nesta noite, Deus foi violentado. E aí na cruz do Calvário, Jesus em profunda agonia, meu irmão, ele se torna maldito, e nem o Pai pode olhar para ele.
ponto de Jesus, segundo o registro de Lucas, vai dizer que Jesus na cruz vai clamar: Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Peraí, Jesus não diz Abba. Jesus sempre chamava o pai de Abba, paizinho. Ele não chama de papai, nem sequer de pai. Jesus chama Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Meu irmão, você entende a agonia de Jesus? E naquele lugar, meu irmão, de agonia, de profunda maldição, de separação, onde ele foi desconectado, o lugar onde nos pertencia foi jogado sobre ele, o castigo que nos trouxe a paz foi jogado sobre ele. Então naquele lugar onde há agonia, a separação, então a presença volta. E aí ele começa a perceber: Pai, o Senhor está aqui. Sim, filho, nós conseguimos. Eles serão reconectados a nós. E então Jesus vai dizer: Pai, não é mais Eli, Eli, não é mais Deus meu. Novamente: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.